Muitas pessoas têm perdido, sim, oportunidades nas suas vidas por deixarem o medo falar mais alto. Mas a grande sacada de tudo isso é entender que o medo não é um obstáculo para o seu sucesso, a menos que você permita que ele te controle. Amanda Soares por aqui, sejam bem-vindas ao Sabercast, o podcast onde eu compartilho sabedoria de vida, espiritualidade e conteúdos práticos para o seu desenvolvimento pessoal. Bora para mais um episódio? E no episódio de hoje vamos falar sobre medo. Todo mundo aqui tem medo. Não vai me dizer que você não tem medo de nada. Ah, Amanda, eu não tenho medo de nada. Sou super corajosa. Que bom, né? Não vou duvidar de você. Afinal de contas, quem sou eu para dizer algo sobre você, né? Ninguém melhor do que você mesma para reconhecer quem você é e quais são os seus medos. Mas eu quero fazer essa pergunta aqui e ser bem incisiva. Quais são os seus medos? E eu quero começar aqui esse nosso episódio do nosso Sabercast confessando a você o meu medo. Eu, Amanda, com 32 anos, neste tempo em que gravo este episódio, morro de medo de lagartixas. Sim, eu sou a pessoa que tem medo de lagartixa com essa idade toda. Eu aposto que você que está aí também, talvez, seja do meu time, né? O time medo de lagartixa, como também há pessoas que têm medo de barata, medo de escuro, né? Medo de N coisas e não vamos falar sobre cada um desses tipos de medo, porque senão, de certo, nós teríamos aqui um episódio de muitas horas para discriminar os principais medos, né? Tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de ficar sozinho pro resto da vida, né? São N os medos aqui possíveis e mais comuns, mas não é sobre isso que eu quero tratar aqui, cada um que fique aí com o seu medo. Mas eu quero falar sobre um episódio muito engraçado que ocorreu acerca dessa minha fobia, desse meu medo com lagartixas, como eu digo com a Raíssa. Houve um dia, belo dia, né? Você que talvez não me conheça, não saiba, mas talvez você que já me acompanha há mais tempo, inclusive no meu Instagram, sabe que eu tenho uma filha de 12 anos, a Raíssa. E a Raíssa, quando ela nasceu, eu estava... o berço dela, quando ela era bebê, né, eu deixava no mesmo quarto que o meu, para não ter esse trabalho de ficar levanta toda hora para pegar bebê no meio da noite para amamentar. E um belo dia pela manhã, Bruno, meu esposo, saiu para trabalhar. E ali eu despertei, mas sabe quando você desperta ali com aquela claridade do dia entrando pela janela e você vai abrindo os olhos assim bem devagarinho e tudo mais, e o berço da Raíssa ficava bem de frente assim para minha cama, né? E aí eu fui acordando ali naquele dia e abrindo os olhos assim devagar, ainda naquela preguiça ali despertando. E foi muito automático, porque o meu olhar foi direto para o teto, na direção exatamente do berço. E ali eu fiz uma transição rápida entre o despertar lentamente para o pular da cama com um grito, né? Porque assim que eu abri os olhos, eu vi aquele negócio branco, bem no teto, na direção certinha do berço onde a Raíssa estava dormindo. E com um detalhe, naquele dia eu não tinha fechado o mosqueteiro do bercinho dela. E ali eu acordei e já dei um grito: Bruno, pelo amor de Deus, vem aqui correndo! E aí o Bruno veio naquele susto, já pensando que tinha acontecido alguma coisa. E nesse momento eu já estava toda encolhida em cima da cama, mas não sabia se eu ia para o berço, se eu ficava na cama. E aí eu: Bruno, pelo amor de Deus, olha o tamanho daquela lagartixa, tira ela dali, ela vai cair em cima da bebê. E, gente, sem exageros, tá? A lagartixa era enorme.
e ela era gorda, de um jeito que eu falei, gente, essa lagartixa não vai dar conta de ficar aí pregada nesse teto, ela vai cair, e se ela cair, ela vai cair literalmente em cima da menina dentro do berço. E eu, Bruno, pelo amor de Deus, afasta correndo esse berço do lugar e põe essa lagartixa para fora e não deixa ela correr aqui dentro, senão eu vou morrer. Ai, gente, cada um com o seu medo, e até hoje eu morro de medo de lagartixa, tanto que se eu ver ela dentro do quarto, eu não durmo, eu não fico no mesmo ambiente, ou é a lagartixa ou sou eu. E por que eu estou contando tudo isso, né? Porque todos nós temos uma história que gerou um medo em nós. Graças ao bom Deus, nunca nenhuma lagartixa caiu em cima de mim, mas eu morro de medo de lagartixa. E eu quero dizer aqui para você que o medo, ele vai existir. Pode ser que seja por bichos, pode ser que seja no meio aí dos desafios da sua vida, mas o que eu quero trazer aqui é que o medo, ele está em todos nós. Ele já vem instalado aí de fábrica, né, digamos assim. E por quê, né? O medo, ele tem uma função, e por isso que ele vem instalado de fábrica em nós. Ele tem a função de proteção e de alerta. Ele vai nos ajudar a reconhecer possíveis ameaças ou situações arriscadas em que nós podemos estar envolvidos, nos permitindo tomar medidas para nos proteger e evitar danos. Mas, no entanto, olha que curioso, o medo, quando ele se torna excessivo e irracional, isso quer dizer o quê? Quando ele já mexe ali com a nossa emoção, né? Ele pode sim nos paralisar e nos impedir de seguir em frente nas nossas vidas. E nesses casos é importantíssimo nós tornarmos a trazer ele para o lado racional e aprendermos a lidar com esses nossos medos e não permitir que eles nos controlem. Porque sim, muitas pessoas elas perdem grandes oportunidades ou vivem de forma limitada por não saberem administrar os seus medos. E primeiro passo aqui para a gente poder administrar esse medo na nossa rotina, no nosso dia a dia, é distinguir o que é real do que é imaginário. Porque uma vez que nós deixamos com que a verdadeira função do medo seja executada em nós, nós podemos estar nos limitando e impedindo de ver o progresso acontecer na nossa vida. Quando nós deixamos a emoção influenciar e potencializar este medo que tem como função inicial nos proteger, nós bagunçamos tudo ali na nossa vida. E uma emoção acionada, ela desregula todo o nosso ser, né? Aqui no exemplo bobo que eu dei, mas real, ao ver a lagartixa, qual foi ali a minha reação instantânea? Gritar. Mas eu poderia sair correndo e deixar minha filha ali para trás, ou eu poderia escolher enfrentar este medo e acionar ali o modo mãe e falar, não, eu preciso tirar minha filha daqui, porque sim, ela pode cair em cima da criança, né? E a gente precisa o tempo inteiro começar a entender o que de fato esse medo tem comunicado para nós. Quais são os gatilhos que ele tem acionado? Será que está de forma irregular? Ou será que está de forma controlada? Não, realmente eu estou com medo porque a situação, ela faz jus ao medo que eu estou sentindo agora. Ou será que este medo é tão grande que ele está acionando outras emoções em mim que estão potencializando algo que talvez nem é tudo isso, mas eu não consigo enxergar de uma forma diferente? Então precisamos cuidar em distinguir o que é real do que é imaginário. E eu sei que superar os nossos medos nem sempre vai ser uma tarefa fácil. Na maioria das vezes, ele pode ser algo gerado por um trauma vivido,
por palavras que nós muitas vezes ouvimos ali de repente na nossa infância, nós crescemos com aquela frase de limitação que nos impôs ali um medo, um receio, uma insegurança. E muitas vezes se expor novamente a situações similares gradativamente é o que vai te ajudar a lidar de uma forma diferente com a situação e também enxergar que talvez aquele medo que você enxerga de uma forma tão grande, tão potencializadora, talvez não seja tão um bicho de 7 cabeças assim. Quando você se livra desse medo, você enxerga que você pode fazer todas as coisas e qualquer coisa. É normal, nós temos medo do incerto, nós temos medo do desconhecido, mas o medo do que poderia acontecer, nós não precisamos ficar criando N situações antes mesmo de nós nos expormos a essa situação e nos permitirmos tentar lidar com isso. O único segredo, a única saída é nós nos libertarmos verdadeiramente desse medo. E como isso é possível, Amanda? A começar do autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave dessa libertação. Ele vai te ajudar a identificar o porquê que isso gera todo esse medo em você. Será que é porque você ouviu alguém falando para você que falar em público é difícil, que as pessoas vão te julgar? Será que é porque você já tentou alguma vez e falhou? Porque sim, o medo do fracasso, ele nos paralisa. Da mesma forma que o medo da rejeição, que talvez nós vivemos em algum tipo de relacionamento ou em alguma situação de trabalho, nos impeça de tentar nos expormos de novo a uma nova situação. O medo de errar, o medo de falhar, vai sim nos impedir. Mas e se nós escolhermos não nos julgarmos tanto assim e nos permitirmos tentar mais uma vez? Quais são os seus medos? Quais são os fatores que têm te impedido de desfrutar algo novo na sua vida, vivenciar novas experiências novamente na sua vida? Quais são esses medos? Será que eles têm o nome de uma pessoa? Será que eles têm uma data de um episódio que talvez aconteceu no seu passado ou talvez na sua infância? O que eles geram em você? Será que são emoções geradas por memórias reais? De circunstâncias reais? Ou será que são medos gerados por pensamentos que você mesma está fantasiando e criando aí na sua mente? Quais são os seus medos? Ele não deve ser um obstáculo, mas ele vai ser sim, se você permitir que ele controle você. E eu quero compartilhar este nosso episódio aqui do nosso Sabercast, para te encorajar a muito mais do que identificar estes medos, mas trazer a clareza. O que você poderia estar vivendo de diferente se não fosse esses medos que muitas vezes você está permitindo que controle a sua vida? E que você possa tomar a coragem hoje de se expor a essas situações novamente, nem que seja de forma gradativa, mas para você se permitir enfrentar os seus medos de frente e mostrar para você mesma que eles não são maiores do que a sua capacidade de vencer e de sobressair acima desses medos. Já pensou que hoje pode ser o dia que você pode sair aqui deste episódio e falar: medo, vem cá, porque hoje sou eu e você. Eu não vou mais fugir. Eu não vou mais sair correndo quando você chegar, mas eu vou ficar até o final para mostrar que você não é maior do que eu.
e eu posso lidar com você, eu posso dominar você e eu posso vencer você hoje, aqui e agora. Te faço esse convite. Depois, se você se sentir à vontade aqui, volta no meu Instagram para compartilhar comigo como foi essa situação, como foi esse lidar com este medo, quais foram as ferramentas que você utilizou, o que te fez ter coragem, ou se de repente você começou até, mas parou ali no meio do caminho e não tem problema algum com isso. O importante é que você tentou isso, não quer dizer que deva ser a sua única tentativa, mas tente outra vez, né? Vem conversar comigo sobre isso, vai ser um prazer enorme ouvir aí o que você pode ter a compartilhar comigo e te ajudar de alguma forma também acerca disso. Certo? Deixo os meus votos aqui de paz e sabedoria e até o nosso próximo episódio.